o desejo de Deus é alegrar o seu filho, é alegrar o teu servo. Mas só que existem situações na nossa vida que ele requer da nossa vida, né, uma direção, um prumo, para que nós possamos estar segundo a vontade de Deus, para que o plano de Deus seja concretizado na nossa vida. Às vezes, muitos de nós queremos algo da parte de Deus, pedimos a Deus, mas falta nos alinhar na presença de Deus. Falta nós estar verdadeiramente, temos uma vida reta na presença de Deus, não no sentido de perfeição humana, mas perfeito no olhar de Deus, né? Na vontade de Deus, porque perfeito não tem ninguém, mas se Deus ele nos agradar de nós, se Deus olhar para você e ver você com toda a sua deficiência, com toda a sua dificuldade, Deus, ele, por ser um pai, ele vai abençoar. O filho, quando a gente temos nossa criança, nós vemos ele fazer um rascunho do desenho, não é assim? Vou ilustrar. Ele vai fazer o desenho do pai, da mãe, ele pega uma folha e começa a rabiscar, e faz aquele rabiscão, e vem mostrar para a mãe e para o pai que desenhou eles, não é assim? Daí a mãe vai ali, o pai olha assim, um rabisco que não tem nada a ver, mas a intenção do filho era agradar o pai. E o pai falou: nossa filho, que lindo, o papai e a mamãe, você desenhou, nossa que bonito. E Deus também tem essa semelhança, dentro da sua vontade, dentro do seu propósito, dentro do seu esforço, né? Deus ele vai conceder a bênção. Esforça-te que eu vou te ajudar, eu te ajudo, a Bíblia fala. E nesse casal Deus foi bom, porque além deles almejarem, né, ter esse desejo, também Deus também tinha um plano na vida desse casal junto a esta criança. E justo nessa época de Juízes, que nós lemos o primeiro versículo, que o povo de Israel havia, né, afastado da presença de Deus. O povo de Israel havia feito aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. E quando o povo de Israel, em todo o seu tempo, ele afastava da vontade de Deus, do plano de Deus, Deus ele sempre suscitava povos, reis, né, nações para oprimir o povo, para mostrar para nós, para o povo, e também transferindo para nós, que às vezes o nosso errado, se Deus não nos corrigir, nós corremos o risco de sairmos fora da vontade de Deus, coisa que Deus jamais quer, coisa que Deus jamais ele deixaria por ele nos amar. Você sabe muito bem que às vezes nessa sua dança no Evangelho, Deus ele proporcionou diversidade na sua vida, ou ele deixou acontecer coisas negativas na sua vida, para você se aproximar mais de Deus, chegar mais próximo de Deus. Não que Deus é mau, não, porque Deus ele quer o seu bem. E quando você tem essa aproximação com Deus, você vai ver que a sua vida vai ser melhor. Você vai ver que os seus pensamentos vai ser melhor, seus sentimentos vai ser melhor, né? Até o seu corpo físico vai ser melhor. Quando você se aproxima de Deus, tudo para a sua vida fica melhor, porque você tem mais disposição, você tem mais contentamento, mais alegria no olhar, e isso também transmite para a sua esposa, transmite para o seu lar, para a sua casa, porque um coração alegre, ele formoseia o rosto, traz alegria, então contagia toda a família. Isso é importante de estarmos na vontade de Deus. E o povo de Israel, ele havia feito aquilo que parecia aos olhos do Senhor. E Deus então, nessa circunstância, dentro desse fato, e olhando o lado histórico de Israel, todas as vezes que eles cometiam esse erro, Deus sempre castigava esse povo para mostrar para eles que o povo estava errado. E não foi diferente aqui. Nós lembramos também no próprio livro de Juízes, no capítulo 6, na vida de Gideão, que
que o povo também vivia oprimido, né? Ali ficou 40 anos oprimido, e interessante que nesse capítulo 13, os filisteus também oprimiram esse povo por 40 anos, por causa da rebeldia do povo, porque o povo afastava da presença de Deus. Você já percebeu na sua vida que quando é uma bênção para você receber, é difícil dela chegar, é demorada, né? Mas quando é uma coisa ruim, parece que as coisas vêm rápido, correm. Tem um ditado popular, né? Porque aquilo que é mal tem pressa, né? E Israel também tinha isso na sua vida. Aí nós olhando para o texto bíblico, a Bíblia vai nos contar que dentro dessa circunstância, 40 anos, os filisteus oprimiam o povo de Israel e Deus o permitia. Aconteceu que certa vez um anjo apareceu à mulher desse homem chamado Manoá. Se você olhar o texto, você vai perceber que essa mulher, ela estava no campo, ela estava trabalhando. Aí o anjo apareceu e disse assim para ela: olha, você é estéril, né? Você não tem filho, né? Mas a partir de agora, de hoje, você abraçará um filho. Você vai deixar de ser estéril, mas tem uma condição para que você possa alcançar o seu filho, para você possa abraçar a sua criança. E ela continuou ouvindo as palavras do anjo. Eu vou ler para nós entendermos da forma correta que está aqui, ó. E o anjo apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, e não tem concebido, porém conceberás o filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, e nem coma coisa imunda. Quando ela recebeu, né, vamos dizer assim, uma profecia nos dias de hoje, né, nós vemos mover dentro da igreja, o profeta levando: olha, é assim, olha, Deus me mostra assim, olha, vai acontecer assim na sua vida. Mas tem uma condição para acontecer isso na sua vida. Foi justamente a condição que este anjo Deus deu para esta mulher. Olha, para isso acontecer, você não pode beber bebida nenhuma, nem vinho, nada daquilo que é forte, bebida forte, álcool, não fosse no dia de hoje, e nem comer coisa alguma. Então esta mulher, ela entendeu que se ela andasse pelo caminho da desobediência daquilo que a profecia através do anjo havia falado, provavelmente não ia ser realizado aquilo que ela queria. Mas se ela olhasse bem e pensasse: olha, eu tenho desejo de um dia ter uma criança, eu tenho desejo de um dia ver um menino correndo, brincando dentro da minha casa, porque nós somos estéril, e Deus, ele vai me dar esse presente, eu não quero abrir mão desse presente, eu quero fazer de tudo para ter, não é assim? Uma mulher que passou anos casada, depois ela descobre que está grávida, mas quando ela vai fazer o exame, o médico fala: olha, realmente você está grávida, mas só que se você não se cuidar desse jeito, dessa maneira, ficar em repouso, você tem que parar de trabalhar, você tem que parar de fazer o serviço dentro da sua casa, você tem que passar mais o dia deitada, você tem que ficar mais vigilando, não fazer força nenhum, e nem comer nada daquilo que vai fazer mal para a criança. Se você não fizer isso, você vai perder a criança. E a mãe que passou muitos anos sem ter, o que ela vai fazer? Opa, eu vou fazer o que o médico falou. E essa mulher, ela, exatamente isso, na medida que o anjo falou, ela também tomou essa posição de fazer segundo o coração, segundo o que o anjo determinou. Olha, você não bebe bebida forte nenhum, nem vinho, e nem coma coisa alguma, porque o que está sendo gerado dentro de você é um nazireu de Deus, é uma criança, é um menino, é um separado, é um consagrado. E quando nós olhamos para a vida desse moço, nós vamos perceber que ele foi um homem valente em Israel, foi um homem que Deus levantou, né, para dar um livramento para o povo de Israel, e o povo de Israel
foi liberto através da vida deste homem que Deus usou poderosamente. Ou seja, aquela promessa, aquele sonho, aquele desejo que estava na vida do casal, Deus também agiu, também dando a bênção para ele, mas também ele foi usado na obra dele. Foi usado na casa dele. Então, de todos os lados, eles tiveram uma dupla bênção. Além deles ter o filho, ainda ele foi um homem, um líder no meio do povo de Israel. Mas é essas condições que eu vim falar hoje para nós. É dentro desse versículo que eu venho trazer, que Deus me traz aqui, eu venho falar para nós, que as coisas de Deus, ela é condicional. As coisas de Deus, ela parte de um princípio que depende de mim para que as coisas de Deus venham a ser concretizadas. Então eu quero trazer essa palavra ao seu coração. As coisas podem acontecer melhor na sua vida, mas é você que tem que decidir se alinhar na vontade e no propósito de Deus, para que aquilo que Deus tem para a sua vida venha a se realizar. Aleluia. Não tem como Deus não se realizar se nós não alinharmos nossa vida com a vontade de Deus. Tem pessoas que pedem a Deus e Deus não concede, não confirma e não faz nada, porque a pessoa pede simplesmente sem ter um propósito de estar na presença de Deus, firme com Deus. E Deus não atende. Deus, porque Deus, ele sabe que aquela pessoa, ela não está dentro do propósito. Então, se Deus dar aquilo para ela, sabe que o coração dela não está inteiro para com Deus. Então essa palavra serve para mim e serve para você. Se você fizer um retrospecto da sua vida, olhar aí para você, dentro de você, as coisas não andou muito certo, se nós fazer um balanço, para que não andou certo, na verdade foi eu não andei certo. Eu poderia ser mais reto, eu poderia ser mais fiel a Deus, mais a obra de Deus, estar mais presente na obra, na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, pondo a minha vida na presença de Deus, colocando a minha vida na presença de Deus através da oração, através do jejum, através da consagração, através dos trabalhos da igreja. É isso, é um alinhamento para a vida do Senhor. Glória a Deus. E às vezes existem pessoas descaradas, desculpa a expressão, que às vezes passaram tantos anos na casa de Deus, e às vezes afasta da casa de Deus e fala que perdeu tempo dentro da casa de Deus. Eu perdi tempo. Esquece das bênçãos que Deus sempre derramou sobre eles. Esquece de tudo que o Senhor fez, dos livramentos que às vezes nem ele viu, nem ele contemplou, mas Deus, através do seu anjo, deu os livramentos para a pessoa, pessoas ingratas, tá? E esta mulher, ela ficou então convicta de que eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso preparar a minha mente, o meu corpo, a minha vida emocional, sentimental, para que Deus realize a vontade dele na minha vida. Então esse é o segredo para nós alcançarmos a bênção de Deus, alinharmos na vontade de Deus, é tomar uma decisão de que a partir de hoje eu quero melhorar a minha vida para com Deus. Eu quero ser um crente dentro da igreja, mas eu quero também ser um crente fora da igreja. Eu quero ser um crente dentro da igreja, eu quero ser um crente na comunhão, na reunião dos irmãos, mas quando eu estiver lá fora, no meu emprego, na escola, no trabalho, aonde for, eu também quero ser um crente, porque dentro desse alinhamento é aonde que Deus vai conceder o desejo do seu coração. Aleluia. A vontade de Deus para com nós era muito maior do que a vontade sua de adquirir o que você quer. Aleluia. E essa mulher, ela sabia muito bem disso. Olha, eu preciso alinhar a minha vida na vontade de Deus. E aí Deus vai conceder a vontade dela, e a vontade de Deus vai casar com ela, irmãos. E é isso que me traz aqui nesta noite. Aleluia. A Bíblia vai nos contar, eu vou pincelar alguns irmãos aqui,
né, homens aqui de Deus, mulheres, que através da sua vida reta com Deus, eles também foram abençoados por Deus. Nós podíamos citar Ana, uma mulher que era estéril, que passava ano, entrava ano, saía ano, e ela via a sua amiga ou a sua companheira, né, ganhando filho, dando filho para o seu esposo e nada. Mas quando ela olhou para a vida dela e viu que ela tinha que fazer a vontade de Deus, alinhar a vontade dela com a vontade de Deus, em oração, Deus concedeu a vitória. Aleluia. Olha que caminho de vitória, a oração, buscar a presença de Deus. Esse é o caminho mais curto da bênção de Deus. Jesus, certa feita, e não só uma vez, mas muitas das vezes, Jesus orava e depois ele agia. Jesus, ele colocava a sua vida em oração e depois ele movia. E o que eu quero dizer, o Senhor, vou dar um exemplo, quando o Senhor ele convocou os seus 12 discípulos, a Bíblia vai contar que orando o Senhor, ele foi lá e separou os 12 discípulos. Ele orou primeiro. Foi o segredo da vitória. Foi o segredo dele escolher os 12 discípulos. Mas tem aquele que fala, mas Jesus escolheu 12 discípulos, mas teve um traidor no meio. A pessoa não está errada, mas Jesus orou. Imagina se ele não orasse. Se ele orou, já tinha um traidor. Imagina se ele não orasse. Entendeu? Quando a pessoa coloca o propósito de buscar a presença de Deus em oração, ali a porta está aberta para ele ser abençoado. As trevas vêm, o mal vem lutando, mas com toda certeza a vitória é sua. A vitória é sua. Esse é o nosso segredo. A Bíblia vai nos contar de outra personagem bíblica chamada Rebeca. Casou com Isaac, um casamento muito bonito, lindo, tem uma história brilhante deste casal. Mas a Bíblia vai nos contar que ela, se não me falha a memória, 20 anos casada com Isaac, ela não tinha um filho. Imagina um casal 20 anos casado e não tinha um filho. Não foi diferente com Sara, que era avó, né, no caso, que era mãe de Isaac. Sara, ela ficou ali aproximadamente 25 anos sem poder ter um filho, casada com Abraão, e não tinha um filho, mas a promessa de Deus estava em pé na vida dela. Estava em pé na vida deles. E Isaac, que é o homem do assunto aqui, casado com Rebeca, orou. A Bíblia fala que ele orou insistentemente. Não foi uma vez, não foi duas, foi 20 anos orando, buscando a presença de Deus, alinhando a sua vida na vontade de Deus. Aí Deus concedeu a bênção para Rebeca. Foi tamanha a bênção que foi dupla bênção. 2 filhos tiveram no ventre dela. Quer dizer, passou 20 anos, mas quando veio dobro, né? Esaú e Jacó. Então esse é o caminho da vitória, é a oração, buscar a presença de Deus, para que Deus venha alinhar. Abraão, que nós citamos, ele também, a sua esposa, passou 25 anos sem abraçar uma criança, mas Deus deu, né, o seu filho Isaac, que traduzindo chama sorriso, por causa que eles obedeceram a Deus. E Deus disse: olha, Abraão, seja reto na minha presença, seja perfeito na minha presença. Aleluia. Perfeito no sentido de obedecer, né? Ter fé, acreditar, quando tudo parece que não está dando certo, mas é a fé sua que tem que estar viva diante de Deus. A fé que está viva diante de Deus e compreende as coisas de Deus dessa forma. Se as coisas não estão dando certo, é porque a vontade de Deus, que Deus que quer que seja assim. Você já reparou? Uma pessoa que tem fé, que quando uma pessoa que tem, vou dar um exemplo, se uma pessoa que tem fé em Deus, confia em Deus e tudo sabe que Deus está no controle,
De repente ele vai fazer algo, vou fazer uma viagem. Não, programa a viagem, tudo certinho, vai daqui, vai de lá, se ajeita, arruma aqui, arruma lá. Mas vai chegando perto da viagem, a coisa não vai dando certo. Vai chegando perto do dia de viajar, quebra um negócio, falha outro, o patrão não deu certo, não acertou. E aí aquele que tem fé falou, acho que é Deus que não está deixando. E eu acho que é Deus mostrando que Ele está me dando o livramento de alguma coisa. Essa é a fé, quando tudo parece que não dá certo. Mas aquele que tem fé, compreende que as coisas estão no controle de Deus, e se Deus não está permitindo, é porque alguma coisa Deus está livrando. É o contrário daquele. Se as coisas não tá dando certo, né, a pessoa que não tem essa fé, viva em Cristo, não compreende que a vida dele está na mão de Deus, já troca os pés pelas mãos, já chuta, não, eu vou abandonar, eu vou parar, porque Deus falou, quando eu entrei na igreja, falou que prometeu isso, prometeu aquilo outro, e as coisas não estão dando certo, sabe uma coisa, eu vou parar. É a falta de fé. E Abraão, ele foi titulado como o pai da fé. Ele acreditava naquilo que ele não via, não enxergava. Ele ia até contra a esperança, a Bíblia fala. Até contra a esperança, quando as coisas não davam certo, ainda ele tinha esperança, ele tinha fé. Então é isso, igreja, para nós encerrarmos, que eu não quero ser extenso para os irmãos. É o exemplo desses personagens bíblicos que eu dei para os irmãos aqui, é de ter uma vida aprumada na vontade de Deus. O que Deus ele prometeu para você, homem e mulher, Deus ele é fiel para cumprir. Mas para Deus ele não voltar atrás na sua palavra, a qual ele nunca vai voltar, precisa nós alinhar nossa vida na vontade de Deus. O que é fazer com que nossa vida fique alinhada na vontade de Deus? É de nós estarmos sempre ligados com Deus. É sempre nós termos uma vida de crente. Isso que me perturba às vezes, eu pensando, uma vida de crente, estar num ambiente, em todo o ambiente, melhor dizendo, as pessoas olharem para você e enxergar em você um verdadeiro crente, uma verdadeira serva de Deus, um servo de Deus. Esse é o mistério. É esse que é o negócio. Uma vez eu estava num casamento, eu estava fazendo um casamento, estava participando do casamento, a irmã pediu para me orar no meio do casamento, não tinha nada a ver. Orar no casamento, nada a ver, imagina todo mundo comendo, irmão, você não ora aqui para mim, irmão, você tem que levantar no meio do casamento orar, e todo mundo olhando para você, é isso. Outro dia eu trabalhei na barraca numa praça, chegou uma irmã, novamente, conheceu só pelo Face, assim, pelo Zap, irmão, não ora aqui para mim, e eu tenho que orar naquele ambiente. E você tem que ter esse papel de crente, de cristão, que a pessoa de repente ela está oprimida, ela está com a sua cabeça ali para estourar de tantos problemas, né, angustiada, ela olha para você e fala, mas aquele irmão ali, aquela irmã tem um jeito de crente, eu vou lá. É isso que eu quero dizer. E você ter esse papel do servo de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, aí todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Não deixe nada impedir a sua comunhão para com Deus. Não deixe nada fazer com que você, se afaste da presença de Deus para as lutas do dia a dia que vem sobre a sua vida. Mas tenha fé em Deus. Confia no Senhor e o mais Ele vai fazer na sua vida. Alinha a sua vida. Alinha a minha vida na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Faz a vontade de Deus. Esse dia eu estava pregando ali no Pansano. Às vezes a gente cai em certos momentos da nossa vida, assim, e a gente vai vivendo uma vida, vai se deixando levar, e se nós não abrirmos os olhos, pararmos um pouco, a gente está vivendo uma vida até mesmo parece afastada da presença de Deus. Por quê? Por quê? Eu dei esse exemplo, porque às vezes a gente entrando na igreja, como é gostoso estar no meio dos irmãos na comunhão, cantando, louvando, ouvindo os louvores,
né, naquela comunhão gostosa, mas quando saímos da casa de Deus, parece que nós tomamos ou se tornamos um outro personagem real. Dentro da casa de Deus é fervoroso, é gostoso, alegramos, mas saímos lá fora, parece que ficou diferente. Cheguei na minha casa, as coisas ficou diferentes. Parece que é como se eu fosse só crente dentro da igreja. Parece que eu só vestisse como se fosse uma roupa de crente e entrar dentro da igreja. Saiu dentro da igreja, parece que eu mudei. O meu comportamento, o meu olhar, o meu falar, o meu agir, o meu fazer, tudo contrário do de crente, não. Que nós não venhamos cair nesse caminho, nessa visão. Que nós seremos crente aqui dentro, esforçamos muito para ser crente lá fora. Porque desta maneira Deus vai olhar para você e falar: isso aí verdadeiramente é o meu servo. E eu vou abençoar. Eu vou estender a mão para ele. Aquilo que está no seu coração, alinhado à minha vontade, eu vou concretizar. Isso é profundo. A vontade nossa, ela tem que estar alinhada à vontade de Deus. Não foi assim com Manoá? A mãe estava lá no campo, né? A mulher de Manoá estava lá no campo. O anjo chegou para ela e disse para ela que as coisas, então ela teve que fazer o quê? Um alinhamento, ela teve que fazer um ajustamento. Opa, então eu vou me chegar mais a Deus, eu vou me preparar mais a Deus. Aí Deus foi e concedeu a vitória para aquela mulher. E assim é para mim, assim é para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus, o sol da justiça esteja estendido sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Espírito Santo de Deus desperta em nós o anseio, o desejo de mais termos aproximação com Deus, para que nós possamos um dia estar na glória, no céu, na presença de Deus, junto com Abraão, junto com Isaac e junto com Jacó. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Aleluia.